paz do Senhor, queridos professores. Estamos de volta no quarto trimestre, hoje trabalhando a lição do Jardim de Infância, que tem como título, tema geral, aprendendo sobre o livro de Deus. E qual é o livro de Deus? A Bíblia Sagrada. E quando a gente fala sobre a Bíblia Sagrada, em nossa mente a gente já se lembra do Salmo 119. E hoje iremos trabalhar o Salmo 119, o versículo de número 89, que diz, olha que coisa linda, diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Passarão o céu, passarão a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão. E o Salmo 160 diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Que coisa linda! A palavra de Deus é fiel, ela permanece para sempre, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até as juntas e medulas, ela é luz, ela é lâmpada, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então precisamos inculcar na mente de nossas crianças a importância deste livro, o livro de Deus, a palavra de Deus, em que a gente ensina às crianças a história desse Deus, o Deus da história. Não é apenas ensinar personagens bíblicos, mas falar sobre o Deus da história, esse Deus que transforma, esse Deus que muda a situação, esse Deus que está conosco em todo o tempo. Então olha só, os objetivos diz o seguinte: as crianças precisam compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso deve ser amada e respeitada. A gente precisa cuidar da nossa Bíblia, estudar a Bíblia, não apenas deixar como muitos fazem, de enfeite num cantinho. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Outro objetivo: desejar ler e obedecer às Escrituras. A criança de jardim é assim, olha só, nessa faixa etária, a criança já sabe distinguir bem o que é realidade e o que é o fruto da imaginação. Ela gosta de história e tem capacidade de memorizá-la e consegue repetir frases e histórias curtas. Por isso é importante enfatizar bem cada momento da história bíblica e incentivar a memorização dos versículos. Paralelamente, a criança do jardim está aprimorando outras capacidades, conhecendo melhor as cores, as formas e os números. Ela tende a identificar as letras e, mesmo que ainda não estejam lendo, é interessante despertar nelas a curiosidade para a leitura do título das lições. Então, a lição de número 1 diz: o livro de Deus é especial. O livro de Deus é o quê? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, olha, no Refletindo traz a seguinte instrução para o professor. Iniciamos o novo trimestre. O assunto da lição de hoje é sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Os alunos precisam entender que a Bíblia não é um livro comum, nem é um livro como aquele que a gente estuda lá no secular. A palavra de Deus, ela é um livro poderoso. Pelo contrário, meus irmãos, ela traz a mensagem de salvação e histórias de personagens com os quais podemos compreender valiosos conceitos que, à medida que eles crescerem,
vão pouco a pouco assimilando. Abordaremos o assunto de como o livro de Deus foi escrito sob inspiração do Espírito Santo e que ele é formado por 66 livros, divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, também mostraremos que, com o passar do tempo, a mensagem da Bíblia continua a mesma. Cada criança precisa entender que a Bíblia é a palavra da verdade e que ela ensina sobre Jesus ser o nosso Salvador. Mas antes de planejar sua aula, é necessário fazer uma reflexão. Como está a sua rotina com a leitura da Bíblia, da palavra de Deus? Antes de ensinar as crianças a amarem a palavra de Deus, nós, professores, precisamos fazê-lo. Valorize as Escrituras, sempre leia e obedeça a Bíblia Sagrada. No versículo de memorização, está escrito em Salmo 19, versículo 7. Não leia apenas na revista, mas pega a sua Bíblia, pede para as crianças também pegarem a Bíblia e fazer a leitura na Bíblia do Salmo 19, versículo 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita, os seus conselhos dão sabedoria às pessoas simples. Então, você quer ter sabedoria? Estude a palavra de Deus. Se aproprie da leitura da palavra de Deus, que Deus te tornará sábio. Não esqueça de iniciar sua aula com oração. Em seguida, faça com seus alunos um momento de louvor. Depois, faz o momento do ofertório. Vamos ensinar nossas crianças a trazerem oferta para a casa do Senhor. E em seguida, inicia essa história linda que a CPAD propõe para nós, para o crescimento de nossa vida espiritual e de nossas crianças. Conclui com a atividade, circular o assunto da lição. Será que foi estrela? Será que foi sobre uma casa? Foi sobre uma maçã, uma fruta? Ou foi sobre a Bíblia? Deixa as crianças indicarem com o dedinho e elas podem usar tinta guache para circular. Se não tiver, usa o que você tem, o lápis, caneta, hidrocor. Mas o ideal, para as nossas crianças, eles gostam de manusear a tinta. Depois vão cobrir o pontilhado para descobrir a mensagem. A palavra de Deus é a verdade. E depois desenhe um livro para eles desenharem à vontade algo que a Bíblia diz que Deus criou. Amém? Que Deus te abençoe, professor. Estude a palavra de Deus, porque durante todo esse trimestre nós vamos estar com esse livro abençoado, aprendendo sobre o livro de Deus. Então é muita coisa boa que nós temos e vamos vivenciar. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.